Iniciando mais um vídeo com a resolução de mais uma prova. Hoje, no caso, a prova da Prefeitura de Conceição, na Paraíba. Faremos a resolução da prova de raciocínio lógico, questão 3 a 16, e da prova de conhecimentos específicos, no caso, as questões que envolvem diretamente assuntos de matemática. Então, primeira questão aqui, 13, observa a tabela a seguir. Então, aqui a gente tem uma tabelinha, ele quer saber justamente a relação lógica que representa a tabela acima. Então, aqui a gente tem no item A e B. No item B, A ou B. No item C, A, então B. Não A e B, e A, não A ou B, e A e não B. São as 5 relações e uma delas é verdadeira. No caso aqui, ó, uma delas vai substituir essa interrogação. Então, aqui a gente tem A e B. Para A e B verdadeiro, a nossa relação é verdadeira. Para A e B falso, para A verdadeiro e B falso, a nossa relação é verdadeira. Para A falso e B verdadeiro, nossa relação é verdadeira. Para A e B falso, nossa relação é falsa. Então, qual é essa relação lógica? Ó, quando a gente tem A e B, conectivo I, se uma delas for falsa, o resultado vai ser falso. Então, só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Então, aqui não pode ser A e B. Então, já não pode ser essa alternativa A. A implica em B. A implica em B já é uma outra relação. E a gente tem o seguinte, né? Essa relação vai ser verdadeira quando ambas forem verdadeiras, quando a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, ou ambas forem falsas. Então, na verdade, só vai ser falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. No caso aqui, ó, a gente já vê que não vai dar certo, né? Só seria falso se a primeira fosse verdadeira, a segunda falsa. Então, aqui seria F de falso. Como não é verdadeiro, então a gente pode ignorar a questão C. Não A implica em B. Então, estou negando A. Negando A ou B. A negação de A. Se A é verdadeiro, não A vai ser falso. Se A é falso, não A vai ser verdadeiro. Então, não pode ser essa nem essa. Então, no final, só pode ser o item B. A ou B. Essa proposição só é falsa quando ambas forem falsas. A negação da proposição disparou o alarme e o carro foi roubado é... eu vou negar essa proposição. Essa proposição tem o conectivo I. A negação do I é o conectivo OU. Então, aqui não disparou o alarme e o carro foi roubado? Não pode ser, porque eu estou conectivo I. Se não disparou o alarme, então o carro não foi roubado? Se, então, não dá. Se, então, não dá. Não disparou o alarme ou o carro foi roubado? Não, eu estou negando essa proposição. Então, seria não disparou o alarme ou o carro não foi roubado. Que, no caso, é a letra C como resposta correta. Negando a proposição. Negação do I é o OU. E a questão 15, ó, vai saber o resultado da seguinte operação. Então, a gente tem 4 mais 4 vezes 4 menos 4 dividido por 4. Então, existe uma lógica nas operações matemáticas. Uma lógica na sequência que a gente faz essas operações. Então, primeiro a gente faz potência e raiz, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Como aqui não tem potência nem raiz, a gente faz multiplicação e divisão. Então, a gente repete esse 4, somado com 4 vezes 4. Quanto é 4 vezes 4? É 16. Menos 4 dividido por 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, agora a gente tem 16 mais 4, 20, menos 1. 19 como resposta correta na questão 15. Resposta letra E. E a questão 16, ó. Observa as figuras na sequência abaixo. A figura que vem a seguir é... Se observar a figura, aqui tu tem um quadrado preto, triângulo cinza, círculo branco. Depois muda as cores, né? Fica o quadrado fica branco, o triângulo fica preto e o círculo fica cinza. Então, quando eu for para a terceira figura, vai mudar as cores novamente. De fato, o círculo vai ficar preto, porque ele não foi preto ainda. O quadrado vai ficar cinza e o triângulo vai ficar branco. Todas essas têm essa característica. Então, a gente tem que ir para outra característica para identificar
qual é a próxima figura. Então, observa o seguinte, observa que eu fiz uma rotação aqui, não foi? Eu rotacionei da primeira figura para a segunda nesse sentido. Tanto é que o círculo que estava aqui passou para essa posição, o quadrado passou para a próxima posição, né? E o triângulo para a próxima. Então, vou rotacionar novamente. Então, vou ter mais ou menos essa figura aqui, ó. O círculo que está aqui, ele vai passar para cá. O quadrado para aqui para baixo. E o triângulo vai vir para cá. Coloquei um x aqui para representar o triângulo. Por quê? Porque dessas três figuras, a única que mostra uma diferença de uma figura para outra é o triângulo. Porque o quadrado e o círculo, ó, não tem diferença visual, além da cor. Mas o triângulo ele tem. Ó. Se observa o triângulo aqui e aqui, a gente vê que o triângulo está rotacionado também. Então, eu tenho que identificar essa rotação para obter a resposta correta. Então, daqui a gente já ignoraria AB, AC e só, né? BC e E também. Porque a gente sabe que o círculo tem que estar preto e o quadrado tem que estar cinza. Tá? Círculo preto, quadrado cinza. Círculo preto, quadrado cinza. A diferença está no triângulo. Aqui o triângulo tem a parte pontuda voltada para cima, aqui e para baixo. Qual vai ser a resposta correta? Bom, a parte voltada para baixo está aqui. Quando eu rotaciono, também rotaciona o triângulo. Vamos ver isso aqui? Deixa eu apagar a figura. E vou pegar essa foto aqui. Vou lá aqui. Se eu rotaciono, olha como é que fica. Deixa eu voltar. Vou colocar aqui. Eu vou rotacionar a figura. De acordo com o que o problema diz. Então a figura fica nessa posição. Perceba que é idêntica a essa figura aqui, só mudando as cores. Então eu deveria rotacionar agora essa figura também. Então se a gente rotaciona ela, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter essa figura aqui, só que com a parte pontuda virada para baixo. E no caso, a resposta correta seria letra D. Tá? Letra D, a resposta correta. Só alterando as cores. Questão agora dos conhecimentos específicos, questões voltadas para a matemática. Então aqui, questão 22, diz o seguinte. Ó, uma bola infantil, inicialmente com 30 centímetros de raio, possui um pequeno furo que deixou o ar escapar de forma constante. Após 10 dias, verificou-se que o volume da bola era de aproximadamente 33,51 litros. Quantos dias no total se passaram até que a bola murchasse completamente? Bom, a bola é um exemplo de esfera. O volume de uma esfera é 4/3 de π vezes r ao cubo. 4/3 de πr ao cubo. Então aqui ele não diz para a gente usar a π de alguma forma, então a gente pode imaginar que o π é 3,14. Então, ó, o raio é 30 centímetros, que corresponde a 0,3 metros. E o volume foi dado em litros, 33,51 litros de volume. Então aqui, ó, vamos descobrir qual o volume dessa bola inicialmente, usando o raio, que é 0,3. Então o volume vai ser 4/3 de 3,14 vezes 0,3 ao cubo. Fazendo 0,3 ao cubo, a gente vai ter 0,027. Então, o volume vai ser 4/3 de 3,14 vezes 0,027. 0,027 por 3 dá 0,09. E aí a gente multiplica por 4 e multiplica por 3,14. Chegando no seguinte volume. 0,11
304 metros cúbicos, tá? Esse volume da questão é dado em litros. Para a gente transformar de metro cúbico para litro, basta a gente multiplicar por 1000. Multiplicando por 1000, a gente obtém um volume de 113,04 litros. Então, após 10 dias, eu verifiquei que o volume decaiu de 103,04 para 33,51 litros. Quantos dias no total se passaram até que a bola murchasse completamente? Então, tem uma decaída de volume aqui, né? Então, eu quero saber quanto tempo leva para a gente esvaziar essa bola completamente. Então, em 10 dias, eu esvaziei quanto de volume da bola? Eu esvaziei a diferença, né? Que eu tinha 113,04 menos 31,51. Então, se a gente faz essa diferença, a diferença de volume que foi esvaziado vai ser de 79,53 litros. Então, em 10 dias eu consigo esvaziar 59,53 litros. Em quantos dias eu consigo esvaziar 31,51? Então, é uma questãozinha de regra de 3, né? 10 dias está para 79,53. X dias está para 33,51. Então, 79,53x é igual a 10 vezes 33,51, que dá 335,1. Então, x vai ser 335,1 dividido por 79,53. 335,1 por 79,53 é mais ou menos 4,21. Então, mais ou menos 4, né? Mais ou menos 5 dias, né? 4 dias e um pedacinho de um dia. Então, somado com os 10 dias anteriores, vai passar 15 dias até que a bola murche completamente. E a resposta correta vai ser letra B. 10 dias para murchar 79,53 litros, mais aproximadamente, né, 5 dias para murchar o restante. Então, total 15 dias para a bola murchar completamente. Questão 23. Qual poliedro regular corresponde à seguinte qualificação? Então, o nome de um poliedro é dado através da quantidade de faces que ele tem. Então, bastaria a gente contar as faces dessa planificação para saber identificar o nome dele. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 faces. 12 faces é o dodecaedro. Esse edro, né, que tem a ver com poliedro. E dodeca quer dizer que tem 12 faces esse poliedro. Então, a resposta final, letra B. Não pode ser em tetraedro, que seria 4 faces, octaedro, 8 faces, hexaedro, 6 faces, e icosaedro, se eu não me engano, 20 faces. Né? Então, dodecaedro, resposta final, 12 faces. Questão 24. O ângulo x que satisfaz a equação é... Qual o ângulo que satisfaz esta equação dada na questão? Então, a gente tem uma equação trigonométrica. Cosseno de x ao quadrado mais cosseno de x menos 2 raiz de 3 mais 3 sobre 4 igual a zero. Qual é o valor de x? Então, ó, nessa questão a gente pode usar uma substituição de variável. Substituir cosseno de x por y. Então, a gente cairia na equação y ao quadrado mais y menos 2 raiz de 3 mais 3 sobre 4 igual a zero. Uma equação de segundo grau na variável y. Para resolver, a gente usa a fórmula de Bhaskara, que diz que delta vai ser b ao quadrado, no caso 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes essa parte aqui. Menos 2 raiz de 3 mais 3 sobre 4. Então, aqui a gente teria 1 ao quadrado, que é 1, menos com menos, mais
4 com 4 cancela. 2 raiz de 3 mais 3. Mais 3. Então, isso aqui daria 1 mais 4. 1 mais 3, 4. Então, dá 2 raiz de 3 mais 4. Esse é o valor de delta. 2 raiz de 3 mais 4. E o y? O y vai ser menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2a. No caso, menos 1 mais ou menos a raiz dessa expressão aqui, né, que a gente poderia colocar o 2 em evidência, né, e reescrever essa expressão como sendo 2 raiz de 3 mais 2. Então, seria raiz de 2, raiz de 3 mais 2, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, aqui a gente separa, né, em duas formas. Então, a primeira solução vai ser menos 1 mais raiz de 2, raiz de 3 mais 2, sobre 2. E a outra solução, menos 1 menos raiz de 2, raiz de 3 mais 2, sobre 2. Então, são essas duas soluções que a gente encontra. É interessante a gente tentar encontrar uma maneira de simplificar essa expressão para ver se encontramos algum possível valor para o y, que nos indique qual vai ser o ângulo da questão. Então, aqui a gente poderia reescrever como sendo menos 1 meio mais a raiz de 2, raiz de 3 mais 2, dividido pela raiz de 4, que a raiz de 4 eu sei que é 2. Então, vamos fazer isso para tentar colocar esse 4 lá dentro da expressão. Então, ficaria algo mais ou menos assim. Ficaria menos 1 meio mais raiz de 2, raiz de 3 mais 2 sobre 4. Dá para a gente simplificar o 2 com 4, ficando menos 1 meio, somado com a raiz de 3 mais 2 sobre 2. Bem esquisita, né? E essa expressão, pelas minhas contas, isso aqui vai dar 0,866 mais alguma coisa. Isso aqui é justamente o valor do cosseno de 30 graus. Então, o cosseno de x vai valer o y, que é 0,866 reticências. Qual o valor de x cujo cosseno vale 0,86 alguma coisa? É x igual a 30 graus. Então, a resposta final é letra E, que é 30 graus. Questão 25. A prefeitura de uma pequena cidade necessita realizar a pavimentação de uma rua. De um trabalho anterior, o secretário de obras determinou que para uma rua com a mesma extensão foram utilizados 20 homens, 3 máquinas e 6 dias. Agora, o secretário dispõe de 10 homens, 2 máquinas. Em quantos dias será realizado essa pavimentação? Então, é uma questão de regra de 3 composta. Para a gente resolver, montamos uma tabelinha com as grandezas. Então, a gente tem homens, máquinas e dias de trabalho. Então, 20 homens, utilizando 3 máquinas, demoram 6 dias para realizar a obra. Se eu tiver 10 homens utilizando 2 máquinas, vai demorar quantos dias? Montou a tabelinha com os valores, observa agora a proporcionalidade, se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, coloca uma setinha para baixo
na grandeza que tem a variável, que tem a incógnita, e se pergunta, se eu aumentar a quantidade de dias, vou precisar de mais homens trabalhando ou menos homens trabalhando? Aumentei a quantidade de dias, menos homens trabalhando, né? Se eu mantiver a quantidade de máquinas constante, mais dias de trabalho para realizar a mesma obra, eu preciso de menos homens. Agora, se eu aumentei a quantidade de dias, vou precisar de mais máquinas ou menos máquinas para trabalhar? Na verdade, aqui, setinha seria para cima. Que aumentou a quantidade de dias, diminui a quantidade de homens. Do mesmo modo aqui, se eu aumentei a quantidade de dias, para produzir a mesma pavimentação, preciso de menos máquinas. Então, acima também. Então, são todas inversas. Fez isso, tem que montar a relação. Então, tu escreve de um lado da igualdade quem tem a incógnita, 6 sobre x. E do outro lado, toma cuidado que tu vai ter que inverter para colocar as setinhas tudo no mesmo sentido. Então, 20 sobre 10, tu vai inverter, vai ficar 10 sobre 20. E 3 sobre 2, tu vai inverter, vai ficar 2 sobre 3. E a gente vai multiplicar essas duas frações. Então, fica o seguinte, ó, 6 sobre x igual a 10 vezes 2, 20 sobre 60. Daí, implica o seguinte, ó, 20x vai ser igual a 60 vezes 6, 6 vezes 6, 36, com 0, 360. Cancela um 0 com 0, x igual a 18 dias. 18 dias é o item A, que é a resposta correta. Questão 26. Júlia comprou 2 litros de leite, 5 bandejas de ovos e 3 pacotes de trigo por R$ 49,75. Carmen gastou 43 na compra de 3 litros de leite, 4 bandejas de ovos e 2 pacotes de trigo. Lúcia comprou 4 litros de leite, 4 pacotes de trigo e 2 bandejas de ovos, gastando R$ 49,00. Quanto custa 1 litro de leite e um pacote de trigo? Então, aqui é uma questão de sistema de equações. Então, Júlia, 2L mais 5O mais 3T. Leite, ovos e trigo. Gastou R$ 49,75. Carmen gastou R$ 43,00 com 3L mais 4O mais 2T. R$ 43,00. E Lúcia comprou 4L mais 4O. Para não confundir aqui, né? Mais 4O não, mais 3O mais 4T e gastou R$ 49,00. Então esse é o meu sistema de equações que dá para a gente determinar L, O e T. Então aqui, para a gente resolver um sistema de equações, a gente pode utilizar escalonamento ou a regra de Cramer, que é através de determinantes. Então, para isso, a gente precisa calcular primeiro o determinante da matriz dos coeficientes, que é a matriz que envolve os valores dos coeficientes. Então, aqui a gente tem a seguinte matriz dos coeficientes, ó. 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. 5, 4 e 3. 3, 2 e 4. É uma matriz 3 por 3. Para a gente resolver uma matriz 3 por 3, a gente tem que fazer... A gente pode utilizar, para resolver o determinante da matriz 3 por 3, uma regrinha que é multiplica os elementos da diagonal principal. Primeiro a gente repete as duas primeiras colunas. 2, 5, 3, 4, 4, 3. E multiplica os elementos da diagonal principal. E depois subtrai com os elementos da diagonal secundária. Então aqui a gente tem 2 vezes 4 vezes 4, que dá 32, somado com 5 vezes 2, 10, vezes 4, 40, somado com 27. Menos, agora, o produto das diagonais secundárias. Então, a gente tem 4 vezes 4, 16, vezes 3, 48. 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12.
e 15 vezes 4, 60. Então, o determinante vai dar o seguinte: 72, 76, 86, subtraído de 60 mais 60, 120. Então, a gente vai ter 34 como resultado final do determinante. No caso, menos 34. E agora, a gente tem que calcular o determinante das matrizes substituindo, no caso, a coluna que a gente quer calcular pelos valores dos resultados das nossas equações. Então, se eu quero determinar o determinante da coluna x, que é o dx, eu vou substituir os coeficientes 2, 3 e 4 por 49,105, 43 e 49. E daí calcular o determinante dx. Então, para isso, vamos para a próxima página. A gente vai cair uma matriz que vai ser 49,75, 43 e 49. E os próximos valores são os mesmos, 5, 4, 3 e o outro 3, 2, 4. Então está aqui a matriz que a gente tem que calcular o determinante. Repetindo as duas primeiras linhas, 49,75, 43 e 49, 5, 4 e 3. Então a gente faz, produto das diagonais principais. Então vai ser 49,75 vezes 16. 796 somado com 10 vezes 49, 490, somado com 9 vezes 43, que dá 387. Quando a gente faz essa soma, a gente obtém 1.673, produto das diagonais principais. Agora, o produto das diagonais secundárias vai dar o seguinte: 49 vezes 12, 588. 49,75 vezes 6, mais 298,5, somado com 43 vezes 20, 860. Então, quando a gente soma esses valores, a gente obtém menos 1.746,5. Daí, subtraindo, 1.673, a gente obtém menos 73,5 como resposta. Então, esse é o determinante da coluna x, e aqui a gente tem um determinante da nossa matriz dos coeficientes. Para a gente determinar o valor da variável x, no caso, variável do leito, basta a gente calcular dx sobre d. Então, dx deu 73,5, então o valor L vai ser dx dividido por d. Menos 73,5 dividido por menos 34. 73,5 por 34 dá 2,16. Tem um errinho aqui na minha conta. Essa parte aqui é 27, coloquei 24. 27. Então aqui essa soma está diferente.
Então, essa soma daria 32 mais 40 mais 27, 99. Então, esse determinante seria 99 menos 120. E não 89 menos 120. Então, daria 21. 21 como resposta final. Então, aqui não é 73,5 sobre 34. É 73,5 sobre menos 21. E a gente faz 73,5 por 21, isso dá 3,5 positivo. Voltando lá, a gente tem duas respostas com 3,5, C e D. Então a gente vai ter que determinar a outra variável, que no caso aqui é o pacote de trigo. Quanto custa o pacote de trigo? Para fazer isso, a gente vai fazer do mesmo modo. Determinar uma matriz, só que a matriz agora vai ser a DY. Determinar o determinante dessa matriz de DY. Então aqui a gente vai substituir 5, 4 e 3 por 49, 65, 43 e 49. Então ficaremos com a seguinte matriz: 2, 3, 4. Essa coluna agora a gente vai substituir 49,75, 43 e 49. E a próxima, 3, 2, 4. Então agora vamos tentar calcular esse determinante, repetindo as duas primeiras colunas. 2, 3, 4, 49,75, 43 e 49. Então aí, ó, a gente calcula o produto das diagonais principais, que vai dar 2 vezes 4, 8, vezes 43. Que dá 344, somado com 8 vezes 49,35. Que dá 398, somado com 9 vezes 49. Que dá 441. Menos agora o produto das diagonais secundárias. Então a gente tem 4 vezes 3, 12 vezes 43, dá 516, somado com 4 vezes 49, 196, somado com 12 vezes 49,5, 75, dá 597. Então aqui, ó, realizando essa primeira soma, 344 mais 398 mais 441, isso vai dar 1.183, subtraído de quanto? 516 mais 196 mais 597, que dá 1.309. Então, o determinante de y vai ser da ordem de menos 126. Conclusão: na verdade, eu queria calcular o pacote de trigo, acabei calculando o valor do ovo, né? Mas nada não, a gente depois resolve aqui uma dessas equações e encontra o valor do pacote de trigo. Então, o custo do ovo vai ser menos 126 sobre menos 21. Dividir 126 por 21
vai dar 6. Sendo assim, ó, a gente pode pegar essa primeira equação e substituir os valores para encontrar o valor do trigo, né? Então, na primeira equação, a gente tem 2L, 5O, 3T. Então, 2 vezes 3,5 mais 5 vezes 6 mais 3T igual a 49,75. Então, a gente tem 7 mais 30 mais 3T igual a 49,75. 37 mais 3T é igual a 49,75. Então, a gente pega 49,75 e subtrai 37, sobrando 12,75. Que a gente, quando dividir por 3, vai dar 4,25 como resposta final. 4,25 é o custo do trigo e do leite deu 3,50. Então, a resposta final é a letra C. Questão 27. Considere a equação geral da reta. Dada por AX mais BY mais C igual a 0, quando A é diferente de 0, B é diferente de 0 e C é igual a 0. Então, aqui é a equação da reta. Geral, ó, AX mais BY mais C igual a 0. Só que o C é igual a 0, então cancela. Fica AX mais BY igual a 0. Então, a gente pode passar esse AX para o próximo membro, subtraindo, já que ele está somando. Ficaríamos com BY igual a menos AX. Quando a gente divide por B, ficaríamos com a equação menos A sobre BX. É a equação mais conhecida que a gente tem da reta, né? Onde é aquela equação do tipo mx mais n, né? Onde m é o coeficiente angular da reta e n é o coeficiente linear da reta. O coeficiente linear da reta é onde a reta toca o eixo y. Nesse caso, o coeficiente linear é 0. Então, ela vai tocar o eixo y quando x for igual a 0. Por conseguinte, ela vai passar na origem. Se ela passa na origem, ela passa no ponto 0, 0. Para x igual a 0, o valor de y também é 0. Então, a resposta final, letra A. Ela nem é horizontal, muito menos vertical, não seria vertical se fosse x igual a 3, por exemplo, aí seria vertical. Se ela fosse horizontal, seria y igual a 5. Ela não passa no A sobre B, né? Porque para x igual a 0 ela dá 0. E ela também, na verdade, poderia ser decrescente, né? Tem que ver essa resposta aqui, decrescente. Mas ficamos com a letra A. O gráfico que melhor representa a equação de segundo grau, com A maior do que 0 e B ao quadrado menor do que 4AC é... Bom, A maior do que 0 quer dizer que a concavidade da parábola é voltada para cima. Então, tu já elimina o item B e elimina o item E. Sobe esses três. Esses três a gente vai analisar através da perspectiva das raízes da equação. Então, a gente sabe que o delta, o discriminante da equação, B ao quadrado menos 4AC, se o delta for maior do que 0, implica em duas raízes reais. Se o delta for menor do que 0, implica em nenhuma raiz real. Não existe raiz real se o delta for menor do que 0. E se o delta for igual a 0, vai existir duas raízes reais iguais, né, idênticas. Então, aquela que a gente diz que tem uma raiz só, né? Então, duas raízes idênticas. Aqui a gente percebe que B ao quadrado é menor do que 4AC. Quando tu observa para essa equação aqui, se esse termo B ao quadrado for menor do que esse termo, implica o quê?
implica que esse delta vai ser negativo, né? Esse carinha vai ser menor do que esse, que eu estou subtraindo um valor maior de um valor menor. Imagina, estou subtraindo 2 de 1. Olha, é negativo, né? Então, esse delta seria negativo. Por conseguinte, não existe raiz real. E a raiz de uma equação de segundo grau, quando a gente analisa através do gráfico, ela indica aonde o gráfico toca o eixo Y, o eixo X, na verdade. Onde o outro gráfico toca o eixo X. Se ela tem duas raízes, o gráfico vai tocar o eixo X em dois pontos distintos. Se ela tem uma raiz igual, vai tocar em um ponto só. E se ela não tem nenhuma raiz, o gráfico, a parábola, não vai tocar o eixo X. Então aqui, ó, toca o eixo X em dois pontos, duas raízes distintas. Toca o eixo X também, duas raízes distintas. Aqui não toca o eixo X. Logo, é a nossa resposta correta. Letra D. Essa questão aqui foi anulada. E a questão 30, ó, a média aritmética entre dois números é 6,5, enquanto que a média geométrica é 6. O maior dentre esses dois números incógnitos é... Bom, a média aritmética é a soma dos dois números, A mais B, dividido por 2. No caso, a gente descobre que A mais B é igual a quanto? É igual a 2 vezes 6,5, que é 13. E a média geométrica? O que é a média geométrica? A média geométrica, na verdade, de dois números, vai ser a raiz quadrada do produto dos dois números, A vezes B. Quando a gente passa esse quadrado para o próximo lado, a gente teria 36 igual a A vezes B. Então, a gente tem duas equações e duas incógnitas, tá? Para a gente resolver esse sistema. Da seguinte maneira, né? A gente pode isolar aqui o A, ficando com 13 menos B, e substituir na segunda equação. 36 igual a 13 menos B, que multiplica B. Então, a gente tem 36 igual a 13B menos B ao quadrado, na verdade, menos B ao quadrado, né? Mais 13B menos 36 igual a 0 é uma equação de segundo grau. A gente pode resolver. Menos B ao quadrado mais 13B menos 36 igual a 0. Então, a gente começa com o delta, né? O discriminante, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 13 ao quadrado, 196, não é isso? 169, na verdade. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 36 vezes 4, que dá 144. Essa subtraçãozinha aqui vai dar 25. Então, o B, na verdade, vai ser, a gente chama de x, né? Vai ser menos B mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o A. Então, a gente vai ter menos 13 mais ou menos a raiz de 25, que é 5, dividido por 2 vezes menos 1. Então, a gente tem menos 13 mais 5 dividido por menos 2. E a gente também tem menos 13 menos 5 dividido por menos 2. Então, aqui, ó, menos 13 mais 5 dá menos 8 dividido por menos 2, que dá 4. E menos 13 menos 5 dá menos 18 dividido por menos 2, que dá 9. Ok? 4 e 9. Então, a gente resolveu a questão, né? Porque se o B for 4, o A é 9. Se o B for 9, o A é 4. Então, qual é o maior dos números? Letra E, resposta final, 9. Questão 30, letra E. Então, aqui a gente encerra a resolução dessas questões que envolvem matemática e raciocínio lógico na prova da Prefeitura de Conceição, na Paraíba.